Olá, alunos! Estamos começando aqui a nossa aula sobre o LibreOffice Writer e vamos acompanhar alguns itens importantes desse programa. Bem, vamos começar com o estudo de 3 tópicos importantes: margens, tabulação e recuo. Quando a gente fala de margens, tabulação ou recuo, esses 3 itens nós podemos avaliar através das réguas do nosso LibreOffice Writer. Então vamos acompanhar aqui. Eu vou primeiro aumentar um pouco o tamanho da fonte, e aí nós vamos digitar aqui 2 parágrafos nesse texto. E aí nós vamos acompanhar o trabalho das margens, dos recuos e das tabulações. Então vamos digitar aqui um determinado parágrafo começando com aulas. Ali mais algum textinho ali, vamos fazer 2 parágrafos aqui. E um outro segundo parágrafo para exemplificar, começando ali com cursos. Vamos colocar aqui umas 4 linhas, aí já está bom nesse parágrafo. Bem, como agora eu tenho 2 parágrafos, primeiro nós vamos trabalhar com as margens. Para alterar as margens dentro do LibreOffice Writer, vocês vão observar que nós temos a régua horizontal, e através desta régua horizontal nós podemos alterar o valor das margens, posicionando o ponteiro bem no limite entre a margem direita e a área de texto. O usuário clica, arrasta e com isso, observa, ele consegue alterar aqui o valor da margem direita. A mesma coisa vai acontecer quando ele posicionar o ponteiro no limite da margem superior ou ainda no limite da margem esquerda, no limite da margem direita e assim por diante. Então podemos alterar a margem esquerda, a margem superior, a margem direita e também a margem inferior. Isso tudo alterando através das réguas. Eu vou voltar um pouquinho à operação, voltando as margens ali ao seu estado normal. Agora, tem outras operações que nós também podemos realizar usando as réguas, como, por exemplo, alterar os recuos. Como os recuos são formatações de parágrafo, aqui eu vou selecionar um determinado parágrafo e nós vamos clicar nestes símbolos que nós temos na régua. Esse aqui é o recuo da primeira linha. Quando o usuário clica na régua e altera agora o recuo da primeira linha, percebe que recua apenas a primeira linha do parágrafo selecionado. Isso porque recuo é formatação de parágrafo. Também temos aqui o recuo antes do texto, que pode ser chamado de recuo esquerdo, que o usuário clica, arrasta e altera o valor do recuo esquerdo que nós temos aqui neste primeiro parágrafo. Também podemos clicar aqui na régua e alterar o valor do recuo direito. Clicando e arrastando, também alteramos aqui o valor do recuo direito deste parágrafo, que é o recuo depois do texto. Então, repetindo, os recuos aqui na régua do LibreOffice Writer são recuo da primeira linha, clicamos e arrastamos. Depois, nós temos também o recuo antes do texto, que é o recuo esquerdo, que vale para todas as linhas desse parágrafo. E também temos ali na direita o recuo depois do texto, que é o recuo à direita, que altera aí o recuo das linhas desse parágrafo à direita. Bem, isso é o que chamamos de recuos. Já alteramos então as margens usando as réguas e já alteramos os recuos. Agora nós vamos estudar aqui como alterar as marcas de tabulação usando as réguas do nosso LibreOffice Writer. Então vamos alterar aqui as tabulações. Bem, eu zerei o meu documento primeiro para que a gente possa entender onde estão as tabulações aqui dentro do LibreOffice Writer. Se o usuário pressionar a tecla Tab do teclado, como eu vou fazer agora, ó, Tab, Tab, Tab. Cada vez que eu pressiono a tecla Tab, o cursor tem um deslocamento de 1,25 centímetros. Essa é a chamada tabulação padrão. Cada vez então que o usuário pressiona esta tecla Tab, acabamos tendo um deslocamento de 1,25 centímetros. Mas nós também podemos criar marcas de tabulação através da régua do LibreOffice Writer. Vamos acompanhar na prática. Quando nós posicionamos o ponteiro do mouse neste símbolo, que é um Lzinho que aparece aqui mais à esquerda da régua horizontal, aqui nós temos tabulação com alinhamento esquerdo. Se eu clicar aqui, muda para tabulação com alinhamento direito. Clicando mais uma vez, tabulação com alinhamento decimal e mais uma vez tabulação com alinhamento centralizado ou centrado. Clicando novamente, volta a constar a tabulação com alinhamento esquerdo, porque aqui nós temos alinhamento esquerdo, temos alinhamento direito para tabulação, o alinhamento centrado, que é o centralizado, e decimal. Vamos usar cada um desses tipos de tabulação. Então aqui eu escolhi a tabulação com alinhamento à esquerda e vamos clicar aqui na régua na posição de 5 centímetros. Cliquei. Quando agora eu pressionar a tecla Tab, o cursor se desloca até aquela posição e eu digito ali a palavra aulas.
Pressiono Enter, Tab de novo e agora Concursos. Enter, Tab de novo e agora Cursos. Percebe que, neste caso, as tabulações ficaram exatamente alinhadas à esquerda na posição de 5 centímetros. Isso porque eu criei uma tabulação com alinhamento à esquerda nesta posição de 5 centímetros. Vamos continuar. Deixa eu refazer aqui, desfazer, aliás, as operações. E vamos criar agora uma tabulação com alinhamento direito. Acompanhe aqui, na posição de 8 centímetros. Primeiro eu escolhi tabulação com alinhamento direito, e ali na posição de 8 centímetros nós vamos clicar na régua, e agora vamos pressionar a tecla Tab, ele vai direto para aquela posição de 8 centímetros, e agora eu vou digitar Aulas, Enter, Tab de novo, Concursos, Enter, Tab novamente, Cursos. Percebe que agora os itens digitados ficaram alinhados exatamente à direita nesta posição de 8 centímetros, porque é assim que funciona a tabulação com alinhamento à direita, fica exatamente ali alinhado na posição de 8 centímetros, só que agora à direita. Vamos criar também tabulação com alinhamento centrado ou centralizado, também clicando aqui, vamos escolher bem à esquerda aqui da régua, tabulação com alinhamento centralizado, que é esse Tzinho virado. Vamos clicar de novo ali na posição agora de 6 centímetros na régua, surgiu lá a marca de tabulação com alinhamento centralizado, pressionamos a tecla Tab e eu vou digitar Aulas, Enter, Tab de novo, Concursos, Concursos, Enter, Tab de novo, Cursos. Percebe que os itens agora ficaram centralizados exatamente na marca de tabulação da posição de 6 centímetros, porque agora eu tinha criado então a tabulação com alinhamento centralizado. E faltou só uma, a marca de tabulação com alinhamento decimal. Vamos criar a marca de tabulação então com alinhamento decimal, também escolhendo aqui na régua, até surgir a marca de tabulação com alinhamento decimal, que é essa que tem um Tzinho virado com um pontinho. Vamos só tirar aquela marca de tabulação com alinhamento centralizado, e agora ali na posição de 7 centímetros eu acabei de criar uma marca de tabulação com alinhamento decimal. Pressiono a tecla Tab do teclado, o cursor vai direto para aquela posição, digito aqui, aulas não, vamos digitar aqui um valor numérico porque é decimal. Vamos botar um valor numérico, vírgula e algumas casas decimais. Enter, Tab, um outro valor numérico, vírgula e algumas casas decimais. Novamente Enter, Tab, um valor numérico, vírgula e algumas casas decimais. Percebe que agora os itens ficaram exatamente centralizados na vírgula. Quer dizer, ficou alinhado vírgula embaixo de vírgula, que é responsável por separar as casas decimais. Por isso, essa tabulação é chamada de tabulação decimal. Bem, eu vou desfazer as operações novamente, deixar o meu documento novamente zerado, sem as marcas de tabulação indicadas na régua. E agora nós vamos descobrir onde nós podemos também verificar que existem as margens, os recuos e as tabulações, mas não pela régua, usando os menus. Então vamos lá, primeiro pensando nas margens. Para alterar as margens pelo menu, o usuário clica no menu Formatar, na opção Página, e dentro do menu Formatar Página, vamos aguardar abrir uma caixa de diálogo. Estamos só aguardando aqui, abriu. Então clicamos no menu Formatar Página, e aqui nós temos então as configurações de página, entre elas as margens, como a margem esquerda, direita, em cima, que é a superior, e embaixo, que é a inferior. Então, para alterar as margens, usamos o menu Formatar Página. Para alterar os recuos, é o menu Formatar, opção Parágrafo. Quando clicamos aí no menu Formatar, opção Parágrafo, abre-se a caixa de diálogo de formatação de parágrafo, e aqui nós podemos alterar o recuo antes do texto, que é o recuo à esquerda, o recuo depois do texto, que é o recuo à direita, e também o recuo da primeira linha. Além disso, aqui nós também vamos encontrar as tabulações, essas que nós acabamos de usar. Aparece aqui a tabulação esquerdo, direita, centralizada e decimal, que são os tipos de tabulação que nós temos no LibreOffice Writer. Também podemos, e é sempre bom lembrar, definir preenchimento para aparecer nestas marcas de tabulação. Bem, agora já sabemos como funcionam as margens, os recuos e as tabulações dentro do nosso LibreOffice Writer. Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre espaçamento horizontal e espaçamento vertical. Existem vários tipos de espaçamento que eu vou mostrar aqui dentro do documento. Existem espaçamentos verticais e horizontais. Por exemplo, vamos começar com o espaçamento vertical.
Quando o usuário seleciona um determinado parágrafo, ele pode alterar o espaçamento entre linhas desse parágrafo. Para isso, nós vamos clicar no menu Formatar. Lá no menu Formatar, vamos clicar na opção Parágrafo. E dentro do menu Formatar Parágrafo, temos a guia Recuos e Espaçamento. E aqui nós temos a opção Entre Linhas, que no meu caso está simples, e eu vou escolher Duplo. E depois de escolher Duplo, eu vou confirmar. Percebe que ele acabou de alterar o espaçamento entre as linhas do meu parágrafo, e esse espaçamento entre linhas é um espaçamento vertical. Espaçamento entre linhas, então, é um espaçamento vertical. Vamos de novo. Novamente clicando no menu Formatar, Parágrafo. Além de ter também o espaçamento entre linhas, existe também o espaçamento que tem acima do parágrafo e abaixo do parágrafo, que também é considerado um espaçamento vertical. Aqui eu vou colocar 2 centímetros de espaçamento acima e 1 centímetro de espaçamento abaixo. E vamos confirmar. Observa que agora este meu primeiro parágrafo tem um espaçamento em cima e embaixo, quer dizer, antes e depois deste parágrafo que eu havia selecionado. Bem, isso é espaçamento que nós chamamos de espaçamento vertical. Mas também nós podemos alterar o espaçamento horizontal, que é muito indicado quando nós queremos alterar o espaçamento entre os caracteres de uma palavra. Acompanha comigo, clicando aqui no menu Formatar, na opção Caractere. No menu Formatar Caractere, aqui nós vamos encontrar a caixa de diálogo Caractere, onde nós temos várias formatações de fonte que podem ser aplicadas. Também temos alguns efeitos de fonte e alguns elementos vinculados à posição. E aqui na posição, nós temos o espaçamento entre os caracteres, que pode ser padrão, pode ser expandido ou condensado. Se eu escolher padrão, é o normal. Se eu escolher expandido, ele expande, aumenta o espaçamento entre os caracteres. E se eu escolher condensado, ele diminui o espaçamento entre os caracteres. Esse espaçamento, padrão, expandido e condensado, é um espaçamento horizontal. Vamos decidir aqui, vamos colocar 5 pontos, vamos até botar mais, vamos botar 10 pontos para experimentar esse espaçamento horizontal, que é o espaçamento entre caracteres, e vamos confirmar. Olha lá a palavra aulas, como agora teve um aumento no espaçamento entre os caracteres, que, como eu disse, é considerado um espaçamento horizontal. Bem, com isso, vimos também aqui no nosso texto os espaçamentos horizontais e os espaçamentos verticais. Agora nós vamos falar de algumas formatações de fonte, como negrito, itálico, sublinhado, subscrito, sobrescrito, e também algumas outras, como taxado, o realçar. Acompanha comigo, então, algumas formatações de fonte que nós temos importantes aqui no LibreOffice Writer. Inclusive, eu vou aumentar aqui bastante o tamanho da fonte para vocês enxergarem. E aí nós vamos digitar 2 vezes a palavra aulas aqui em sequência, para a gente observar as diferenças de formatação de fonte que eu vou aplicando. Vamos até colocar uma embaixo da outra aqui, que aí fica mais fácil a gente identificar a diferença entre formatação de fonte que eu aplico numa ou outra. Olha lá, vamos selecionar a palavra aulas e agora vamos aplicar primeiro o negrito. O negrito é dessa letra A aqui, tecla de atalho Ctrl mais B aqui no LibreOffice Writer. É o negrito, deixa a fonte mais espessa. Nós temos ao lado o itálico da tecla de atalho Ctrl I, que deixa a fonte inclinada. E temos também o sublinhado da tecla de atalho Ctrl mais U, que aplica uma linha na parte inferior dos caracteres. Então, até agora eu tenho a palavra aulas aqui com o negrito, itálico e sublinhado. Lembrando que aqui negrito é Ctrl mais B de bold, itálico é Ctrl mais I de itálico e o sublinhado Ctrl mais U de underline. Essas foram as formatações que eu apliquei neste texto, o negrito, itálico e o negrito, itálico e o sublinhado. Bem, eu vou desfazer essas formatações que a gente acabou de comparar e agora eu vou colocar aqui 23 e embaixo eu vou colocar H2O para aplicar 2 comandos, o sobrescrito e o subscrito. Acompanha comigo. Se eu selecionar esse 3 aqui do número 23 e clicarmos então no menu Formatar Caractere, lá dentro do menu Formatar Caractere, nós vamos encontrar, entre outras coisas, nós vamos encontrar sobrescrito, observa comigo,
E aqui é bom que se diga, dentro do menu formatar caractere, nós temos as formatações de fonte também. Ó. Aqui em estilo tem negrito itálico, tem o tamanho, tem o nome da fonte. Aqui em efeitos da fonte nós temos a cor da fonte, nós temos outros efeitos que a gente ainda vai estudar, mas tem também aqui o sublinhado, que a gente viu antes, que pode ser sublinhado simples, duplo, entre outras opções de sublinhado. Temos aqui a opção de posição, que é onde nós falamos antes dos espaçamentos horizontais, padrão, expandido e condensado, e aqui nós chegamos ao que eu quero mostrar agora, que é o sobrescrito, o normal e o subscrito. O sobrescrito é a fonte um pouquinho menor na parte superior. Então, observa aquele 2 e 3, aquele 23, o 3 eu selecionei e vou clicar agora em sobrescrito. E vamos ver o que vai acontecer quando eu confirmar. Percebe que aquele 3 do 2 no expoente 3 ficou um pouquinho menor na parte superior. Isso quer dizer que aquele 3 está sobrescrito, que é quando a fonte fica um pouquinho menor na parte superior, nós chamamos de sobrescrito. E agora esse 2 aqui do H2O, vou fazer o mesmo procedimento. Nós vamos clicar no menu formatar, dentro do menu formatar eu vou escolher a opção caractere, e aqui no menu formatar caractere, então, vou escolher a opção subscrito, que é a fonte um pouquinho menor na parte inferior. Então, menu formatar caractere, dentro da guia posição, escolhi subscrito e vamos confirmar vendo como ficou aquele 2 do H2O, que ficou um pouquinho menor na parte inferior. Isso nós chamamos de subscrito. Então, aquele 3 ficou sobrescrito e esse 2 ficou subscrito. Ok? Bem importante esses dois tipos de efeitos. Eu vou desfazer um pouquinho e vou voltar com aquela palavra aulas que a gente havia digitado, porque eu quero mostrar mais alguns tipos de formatação, como por exemplo, selecionando essa palavra aulas, nós ainda podemos aqui no menu formatar, caractere, dentro da guia efeitos de fonte, escolher um efeito de fonte chamado taxado, que pode ser simples, duplo, negrito, entre outras opções. Eu vou escolher o taxado simples para demonstrar o que faz o taxado quando eu confirmar. Percebe que o taxado aplica uma linha no centro dos caracteres. E nessa outra palavra aulas, eu vou aplicar o taxado duplo. Acompanhe aqui, menu formatar, de novo, menu formatar caractere, e agora aqui na guia efeitos de fonte do menu formatar caractere, onde diz taxado, eu vou escolher taxado duplo e vamos confirmar. Percebe que ele aplica uma linha dupla. Até vamos ampliar aqui para que vocês possam enxergar melhor. Aumentando o tamanho da fonte, fica melhor de enxergar a aplicação do taxado simples, que foi aqui na palavra aulas de cima, e o taxado duplo na palavra aulas de baixo, percebendo aí a diferença dessas formatações. Vamos novamente aqui desfazer essas operações, tanto do taxado simples como do taxado duplo, e agora eu vou aplicar um comando que nós chamamos de realçar. Observa que temos um botão aqui na barra de ferramentas chamado realçar, que quando clicamos, podemos arrastar sobre as palavras ou sobre caracteres e alterando a sua cor de fundo. Esse é o comando realçar, que acaba alterando a cor de fundo aí dos caracteres. Vamos fazer novamente, só que agora com a palavra aula selecionada. Quando nós clicamos aqui no botão realçar, ele de fato alterou a cor de fundo desse texto ou destes caracteres selecionados. Tudo isso são formatações de fonte que nós temos aí dentro do menu formatar caractere. É sempre bom lembrar que para acessar as formatações de fonte, nós podemos usar o menu formatar caractere aqui do LibreOffice Writer, ou ainda podemos usar a barra de ferramentas de formatação, da qual nós alteramos de fato algumas destas formatações importantes. Bem, vamos continuar aqui falando de outros assuntos relevantes que nós temos dentro do nosso LibreOffice Writer. Além disso, agora nós vamos estudar a organização do texto em listas e colunas. Para isso, nós vamos colocar aqui novamente os meus dois parágrafos e primeiro eu vou mostrar como organizar o texto em listas. Quando o usuário seleciona dois parágrafos ou mais, como é o meu caso, nós temos aqui na barra de ferramentas de formatação um botão chamado ativar, desativar numeração. Quando o usuário clica, ele numera os parágrafos, criando uma lista numerada. Este é o nosso botão numeração. Vamos repetir de novo o procedimento. Eu seleciono o texto, clico então no botão ativar, desativar numeração aqui da nossa barra de ferramentas de formatação e ele ativa a numeração nesses parágrafos, ele numera esses parágrafos. Isso porque ele, através desse botão chamado numeração, nós conseguimos criar uma lista numerada.
Nós também podemos selecionar esses dois parágrafos e clicar aqui na barra de ferramentas de formatação e escolher o botão ativar, desativar marcadores. Percebe que agora ele ativou os marcadores. O que significa isso? Que ele acabou de aplicar marcadores, marcando o início de cada parágrafo, criando então uma lista numerada. Então, tanto o nosso botão numeração quanto o botão marcadores, eles permitem criar listas numeradas ou listas com marcadores. Para fazer também essa operação através dos menus, o usuário pode clicar no menu formatar, clicar na opção marcadores e numerações e lá dentro do menu formatar, marcadores e numerações, nós vamos encontrar esta caixa de diálogo, onde nós podemos escolher tipos de numeração, que pode ser numeração romana, pode ser letras, numeração cardinal, arábica. Podemos escolher também tipos de marcadores com diferentes símbolos a serem aplicados, também estrutura de tópicos para realizar listas com vários níveis. Então, tem vários tipos de marcadores e numeração que nós podemos escolher. Por exemplo, eu vou escolher esse sinal de visto e vou confirmar, e ele aplicou esse sinal de visto como um marcador no início de cada parágrafo que compõe essa minha lista com marcadores. Esse é o tópico que nós chamamos de listas. Bem, outro assunto importante que eu vou mostrar agora é a parte relacionada às colunas. Quando nós iniciamos um documento dentro do LibreOffice Writer, por padrão, esse documento começa com uma coluna só. Inclusive, eu vou diminuir aqui o nível do zoom para a gente enxergar essa página, sendo de fato mostrada aqui, como vocês podem ver de forma mais afastada, em uma coluna. Mas o usuário pode clicar no menu Formatar. Lá no menu Formatar nós temos a opção Colunas. E quando clicamos no menu Formatar dentro da opção Colunas, nós podemos escolher várias colunas. Por exemplo, eu posso escolher aqui 2 colunas, posso escolher 3 colunas, a gente pode ir alterando a quantidade de colunas. Além disso, podemos escolher que a largura seja automática ou desmarcar essa opção e definir individualmente a largura para cada uma das colunas. Também podemos definir o espaçamento que existe entre essas colunas. Como eu vou fazer aqui, vamos botar aqui 1 centímetro de espaçamento e vamos confirmar. Observa que nós temos agora 3 colunas ali, das quais eu já estou digitando lá. Vamos ir um pouquinho mais abaixo ali, ó. E à medida que eu vou digitando o meu texto, vocês vão observar, quando eu chegar na parte final agora, ele já permite digitar agora na próxima coluna. Estou fazendo ali a operação até para chegar na 3ª coluna desta minha página, demonstrando aqui que agora o meu documento realmente está demonstrado que ele é capaz de ser formatado em mais de uma coluna. Além disso, eu ainda poderia colocar linha separadora entre essas colunas, porque clicando no menu Formatar Colunas, aqui nós ainda vamos encontrar a possibilidade de escolher linha separadora e um estilo de linha separadora, que pode ser uma linha simples, pode ser um outro tipo de cor, podemos alterar a espessura e a largura dessa linha separadora entre as colunas, como estou demonstrando aí na imagem. Então, essa imagem demonstra que, de fato, nós podemos definir o documento aí com várias colunas, né? Vamos só colocar aqui novamente esse documento zerado ali e novamente eu vou formatar ele de volta para uma coluna. Então, menu Formatar, Colunas, novamente volto para uma coluna só para deixar o documento aí no seu padrão original. Tá aí. Então, podemos de fato ir alterando bastante a formatação das colunas dos textos que nós temos aí dentro do LibreOffice Writer. O que mais nós vamos discutir a partir de agora? Acompanha comigo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre as tabelas. Então, vamos tirar esse texto agora aqui e nós vamos falar um pouquinho sobre tabelas dentro do LibreOffice Writer. Existe aqui um botão chamado Tabela dentro do LibreOffice Writer, do qual nós podemos clicar e através desse botão Tabela, nós podemos escolher a quantidade de colunas e linhas para a tabela. Como eu fiz ali, botei 2 colunas e 2 linhas e peço para inserir. E aí ele insere automaticamente essa tabela de acordo com essa quantidade de linhas e colunas desejadas. Lembrando que se desejarmos até aplicar fórmulas e funções dentro da tabela, isso é possível. Por exemplo, eu coloquei aqui o valor 45 e o valor 23, e se o usuário clicar dentro do menu Tabela, lá no menu Tabela, além das opções básicas para inserir tabela, excluir, nós temos aqui a opção Fórmula, que me permite, inclusive, criar fórmulas e funções dentro de tabelas do próprio LibreOffice Writer. Aqui eu vou escolher uma função chamada Soma, que ele chama do nome em inglês Sum, seleciono as células que eu quero somar,
e vamos clicar aqui em aplicar para que ele mostre o resultado da soma destas células, mostrando ali automaticamente 68, mostrando que é possível sim inserir tabelas e dentro das tabelas colocarmos aí fórmulas e funções como eu acabei de demonstrar. Vamos até desfazer. Outra forma de inserir a tabela é clicando nessa setinha que aparece junto ao botão tabela, que o usuário pode escolher ali a quantidade de linhas e colunas para a sua tabela. E aí ele escolhe no painel a quantidade de linhas e colunas e insere isso dentro da tabela. Outras dicas importantes: o usuário vai pressionando a tecla Tab e ele vai indo para a próxima célula, observa. Cada vez que eu pressiono a tecla Tab do teclado, ele vai para a próxima célula, ou ainda pressionando Shift Tab, ele vai para a célula anterior. Então ainda podemos trabalhar com a tabela, indo para a próxima célula ou para a célula anterior. Tab é a próxima célula e Shift Tab é a célula anterior. Isso também é muito comum realizarmos aí dentro das tabelas. Além disso, também podemos mesclar as células, selecionando aqui algumas células. Se o usuário entrar no menu tabela, temos a opção aqui mesclar células, que nos permite transformar várias células em uma. Esse é um recurso também interessante. E outra coisa interessante sobre as tabelas é que podemos converter um texto em tabela ou até uma tabela em texto. Observa comigo, vamos digitar aqui a palavra aulas, vamos pressionar Tab aqui, curso, Enter, vamos botar mouse. E agora vamos selecionar esses três textos e clicar no menu tabela, na opção converter, e vamos escolher converter agora de texto para tabela. Observa comigo ali, vou indicar por marca de tabulação, poderia ser por ponto e vírgula, parágrafo ou outro caractere, e de fato ele converteu esta minha tabela esse texto em tabela. Também podemos agora selecionar uma tabela e converter essa tabela em texto. Selecionamos a tabela, vamos clicar aqui no menu tabela, vamos escolher a opção converter novamente e agora converter de tabela para texto, escolhendo se é por tabulação, ponto e vírgula, parágrafo ou outro caractere. E vamos confirmar e agora de fato ele converteu aquela tabela em texto. Então podemos tanto converter texto em tabela como também converter tabela em texto, como realizamos aí na prática. Bem, o assunto tabela tem mais coisas, é claro. Além disso, nós podemos classificar as tabelas, podemos dividir as células da tabela, inserir a tabela, deletar, isto é, excluir a tabela, selecionar a tabela. Temos mais funções porque temos aí um botão chamado, um menu chamado tabela e um botão chamado tabela, que nos permite inserir tabela dentro do documento do LibreOffice Writer. Lembrando que também é possível, no documento do LibreOffice Writer, inserir o que chamamos de planilha. Se o usuário clicar aqui no menu Inserir, tem uma opção chamada Objeto, e ali Objeto Only. E quando nós clicamos no menu Inserir Objeto e escolhemos Objeto Only, ali nós vamos já observar que é possível, então, inserir planilhas do LibreOffice Calc dentro do documento do LibreOffice Writer. Então isso também é possível, vou fazer agora confirmando, e nós vamos perceber a capacidade que ele tem de inserir planilhas do LibreOffice Calc, que é uma planilha de cálculos, dentro do documento do nosso LibreOffice Writer, como ele está realizando ali. Observa, acabou de inserir uma planilha do Calc, que é a planilha de cálculos, dentro do documento do LibreOffice Writer, que é um editor de textos. Isso é possível também se a prova assim sugerir em relação ao nosso LibreOffice Writer. E vamos continuar, tem mais dicas importantes aqui que nós vamos elencando sobre o nosso LibreOffice Writer. Agora que eu tirei aquela planilha, vamos continuar. Também podemos trabalhar aqui com estilos. Nós vamos observar que os estilos dentro do LibreOffice Writer, aparece um botão aqui na barra de ferramentas chamada Estilos e Formatação e uma caixa chamada Aplicar Estilo. Quando nós clicamos aqui no botão Estilos e Formatação, vai abrir uma caixa de diálogo, e nessa caixa de diálogo nós vamos ver que existem várias categorias de estilo. Temos estilos de parágrafo, temos estilos de caracteres, estilos de quadros, que são estilos feitos para figuras, fórmulas e assim por diante. Temos estilos de páginas e também temos estilos de listas. Bem, se nós escolhermos estilos, por exemplo, de parágrafo, ele altera automaticamente as formatações do parágrafo. Estilos de caracteres, formatações de fonte e assim vai. Então, a ideia de usar estilos são formatações pré-definidas para
parágrafo, caracteres, páginas, quadro, listas. Nós vamos criando esses estilos para serem formatações pré-definidas. E depois, basta clicar na caixa Aplicar estilo e escolher o estilo desejado, que pode ser um estilo que você criou, ou ainda um estilo pronto, como eu vou fazer agora. Eu vou escolher o estilo título 1 e depois de escolher o estilo título 1, eu vou digitar ali aulas. E aí digito o meu texto agora no estilo corpo de texto. Depois, quando eu for para a próxima página, novamente eu vou escolher na caixa Aplicar estilo o estilo título 1. E agora eu vou digitar ali um outro título chamado curso. Quando eu pressiono o Enter, ele volta para o estilo normal. Percebe que cada vez que eu escolho um determinado estilo como título 1, ele altera automaticamente as formatações daquele texto de acordo com aquele estilo que foi escolhido. Portanto, agora eu percebo que eu tenho a palavra aulas e a palavra curso no estilo título 1 e o resto está em estilo corpo de texto. Se um dia o usuário desejar, por exemplo, construir um índice automatizado, ele pode, se ele usou estilos e disse para o LibreOffice Writer o que era título ou subtítulo, ele pode clicar agora aqui no menu Inserir. Dentro do menu Inserir nós temos a opção Índices e eu escolho ali Índices e Sumários. Vem uma caixa de diálogo agora. Vamos aguardar a caixa de diálogo surgir. E aí, assim que a caixa de diálogo surgir, como acabou de aparecer aqui, vou mostrar para vocês, nós podemos escolher o tipo de índice ou sumário desejado e confirmar. E aí ele automaticamente, observa aqui embaixo, acabou de inserir um índice, um sumário automatizado, indicando que o título aula está na página 1 e o título curso está na página 2. Então, nós podemos criar índices ou sumários automatizados dentro do LibreOffice Writer à medida que nós escolhemos determinados estilos aí dentro do LibreOffice. Então, nós escolhemos estilos para título 1, título 2. Ele entende, então, o que é título ou subtítulo. E depois nós podemos clicar no menu Inserir índices e escolher Inserir índice automaticamente dentro do documento do nosso LibreOffice Writer. Vamos fazer aqui novamente as operações que eu havia feito para voltar o nosso documento. Vamos clicar aqui na caixa Aplicar estilo para limpar a formatação e voltar à formatação original do LibreOffice Writer. Então, aí nós usamos estilos. Outra coisa muito importante quando nós falamos de estilos também são os modelos de documento. Quando o usuário vai salvar um arquivo aqui no LibreOffice Writer, clicando no menu Arquivo, Salvar, ou ainda podendo clicar no botão Salvar, abre-se uma caixa de diálogo chamada Salvar Como, porque eu ainda não salvei esse meu documento. Então, assim que eu clicar no botão Salvar, ele vai exibir a caixa de diálogo Salvar Como, e ali eu vou poder escolher salvar com que tipo. Por padrão, dentro do nosso LibreOffice Writer, nós salvamos os arquivos por padrão com a extensão .odt. Esse é o padrão. Então, se eu der um nome agora para esse arquivo, vou chamar de aulas hoje e pedir para salvar, nós vamos verificar que esse arquivo vai ser salvo com a extensão aulashoje.odt. Então, vamos só observar ali, vamos dar o nome então, aulas hoje. Agora, vamos fazer assim um nome um pouquinho maior, vamos pedir para salvar. Vamos observar lá em cima agora, vai aparecer o nome que eu acabei de salvar, aulashojeagora.odt. Esse é o padrão para salvar os arquivos do LibreOffice Writer. Mas também nós podemos salvar como modelo. E aí nós vamos clicar no menu Arquivo, vamos escolher a opção Salvar Como, aí do menu Arquivo. Ele vai abrir a caixa de diálogo Salvar Como e percebe que nós podemos escolher muitas outras extensões, como, por exemplo, salvar como modelo de documento. E aí ele vai salvar com a extensão OTT. A função de salvar um arquivo como modelo de documento é que ele vai servir de modelo para a criação de outros arquivos. E aí nós salvamos com a opção OTT. Além disso, ele também permite salvar com outras extensões, como, por exemplo, as extensões do Word mais recentes, com a extensão DocX do Word. Ele também permite salvar com a extensão das versões mais antigas do Word, como a extensão .doc. E também permite, se o usuário desejar, exportar esse arquivo para PDF. Percebe que nós temos um botão chamado Exportar diretamente como PDF, que permite salvar o conteúdo desse documento com a extensão PDF. Bem interessante esse recurso dentro do nosso LibreOffice Writer. Ok, pessoal? Era isso. Na próxima aula nós continuamos com mais dicas aqui do LibreOffice Writer.
Até lá e bons estudos!